Olá, aqui é o professor Vitor Araújo. Vamos agora ver mais exemplos de transformações e medidas invariantes. Então, se nós considerarmos, em vez da base 10, a base binária, nós podemos considerar a transformação x vai em 2x módulo 1 e ela tem as mesmas propriedades que a tx igual a 10x módulo 1 em relação à base 10. Então ela passa a ter as mesmas propriedades para a base binária. Nós teríamos que olhar para, em vez de expansões decimais dos pontos do intervalo 0, 1, nós teríamos que olhar para expansões binárias 0, A1, A2, A3, A4, A5, etc., em que cada AI é 0 ou 1. São expansões binárias. Okay? E ela também preserva a medida de Lebesgue. Está aqui a 2x módulo 1, né? E ela preserva também a mesma medida de Lebesgue. Agora podemos fazer umas variações destas transformações que também vão preservar a medida de Lebesgue. Um exemplo é vocês pegam neste ponto aqui, no ponto 1 meio, reparem que o ponto 1 meio, né, e ele fixa os dois ramos essencialmente. Então 1 meio até 1, vocês têm aqui um ramo, e este 1 meio é também o valor que está aqui em cima, né, que vai de 0 até 1 meio até 1 aqui, e aqui vale 1 exatamente em 1 meio. Né? Então, se eu deslocar este 1 meio para um certo valor P, a reta que vai de P até ao ponto 1, 1 aqui, né? Esta aqui, passa a ser o correspondente a este ramo, né? E este ponto P vai ter, né? Imagina que eu desloco este 1 meio aqui, isto aqui passa a ser o ponto onde vem a reta da origem. Então, mexendo no meio para um certo ponto P, eu obtenho esta transformação, okay? Que não é difícil de comprovar, podemos calcular usando geometria analítica, exatamente a expressão dela, que esta transformação também preserva a medida de Lebesgue. Então, se vocês calcularem, pegarem um certo intervalo B, calcularem para imagens, a soma dos comprimentos destes dois é exatamente o comprimento do B. E aplicam o mesmo argumento que eu fiz antes. Isto também preserva a medida de Lebesgue. Então, qualquer que seja o P que eu escolha aqui, eu tenho novas transformações que também preservam a medida de Lebesgue. Okay? Então, está aqui explicado o que é que nós fazemos. Então, estas transformações são, num certo sentido, mensuravelmente conjugadas. Nós falaremos sobre isso mais tarde. Ou seja, eles têm essencialmente a mesma dinâmica. Okay? Nós falaremos sobre essa ideia de conjugação um pouco mais tarde. Okay, mas só para nos dar mais uma classe enorme de exemplos de transformações que preservam medida. O mesmo tipo, portanto, o número de ramos não é assim realmente importante, então este argumento vale com qualquer número de dígitos. Assim, por exemplo, se eu considerar esta transformação TB de x, que é o bx módulo 1, para qualquer inteiro b, maior ou igual que 2, pode ser 2x módulo 1, 3x módulo 1, 4x módulo 1, que vocês quiserem. E se eu fizer modificações no comprimento de cada intervalo, eu obtenho, né, novas transformações que também preservam a medida de Lebesgue. Então, por exemplo, para b igual a 3, aqui está o 3x módulo 1, eu divido o intervalo em 3 pedaços, onde eu tenho curvas monótonas, o gráfico da função é monótono, então de 0 até 1/3, tenho aqui 3x, né, esta equação y igual a 3x, correspondente a este gráfico, depois 1/3 até 2/3 e 2/3 até 1, então ramos paralelos. Agora imaginem que eu pego, por exemplo, neste 1/3 e mexo um pouquinho nele, né? E faço o mesmo tipo de modificação. Então eu tenho, do ponto P eu vou até aqui 1, né? Em cima de 2/3, nesta linha vertical aqui. E aqui em cima do P, né, eu tenho este valor 1 aqui. Este aqui é o valor P1 e eu ligo este ponto à origem. Então eu desloquei este 1/3 para P e fiz uma pequena modificação na transformação 3x módulo 1, mas isto também preserva a medida de Lebesgue. Okay, este aqui também preserva qualquer que seja a modificação no P. E agora ainda posso modificar este 2/3, né? Fazer o mesmo tipo de argumento. Então, estas transformações preservam a medida de Lebesgue, quer estas transformações de x módulo 1, bx módulo 1, quer as rotações do círculo também, preservam a medida de Lebesgue.
são exemplos de sistemas conservativos. Okay? Dado um aberto num espaço euclidiano, tomemos agora um diffeomorfismo desse aberto. Okay? Portanto, F é uma bijeção e a inversa, né? Ela e a inversa são deriváveis com derivada contínua. Escrevemos vol como sendo a medida de Lebesgue ou volume em RK, para qualquer K. Isto é, no caso do RD, né, o volume do conjunto B é o integral em B, né, da forma de volume, dx1, etc, dxd, e o integral de uma função em B, né, é o integral de φ x1 xd, dx1, etc, dxd em B, como vocês conhecem de análise na rede. Isto vale para todo o subconjunto mensurável e para toda a função integrável aqui, ok? Em que isto aqui é uma extensão do integral de Riemann, né? Passa a ser o integral de Lebesgue. A forma de mudança de variáveis já nos garante o seguinte, garante que o volume de FB, o volume da imagem de um certo conjunto B mensurável, para um diffeomorfismo F, isto é, o integral em B do determinante de F em módulo, né? Que é integrado em relação ao volume. Portanto, um diffeomorfismo F de M em M de classe C1 deixa invariante o volume se só se o valor absoluto, se este negócio aqui for 1, né? Se for constante igual a 1, o valor absoluto do jacobiano. Certo? Por que isto é verdade? Bom, suponhamos que o valor absoluto do jacobiano é 1 em todo ponto. Bastaria ser em quase todo ponto. Então eu pego um conjunto mensurável, seja E, um conjunto mensurável E, seja B igual à pré-imagem do E. A fórmula de mudança de variáveis, sem este N, dá que o volume de E, o E é F de B, né, seria o integral de B em B do jacobiano. Mas o jacobiano supomos que é 1, então isto tem o integral em B de 1, que é o volume de B, né, mas isto, o volume de B é o F menos 1 de E. O B é o F menos 1 de E. Então nós provamos que F deixa invariante o volume. Okay? Portanto, provamos a parte se do enunciado. Provamos a condição suficiente. Para provar a condição necessária, a parte somente se, suponhamos por contradição que em algum ponto o jacobiano é maior que 1 em módulo. Então, como nós estamos supondo que o F é um diffeomorfismo, então a derivada é contínua, então o jacobiano é uma função contínua. Portanto, existe uma vizinhança de x desse ponto e um certo sigma maior do que 1, de tal forma que o determinante, de tal forma que o jacobiano em todos os y nessa vizinhança são maiores ou iguais que um certo sigma, maior do que 1, certo? Se num certo ponto é maior do que 1, então numa vizinhança continua sendo maior do que 1. Então, a fórmula de mudança de variáveis aplicada ao conjunto U, né, diria que o volume de f de U seria estritamente maior que o volume de U, né, porque seria maior ou igual que sigma vezes o volume de U, estritamente maior que o volume de U. Se eu escrever E como sendo f de U, né, isto mostra que o volume de E seria estritamente maior que o volume do f menos 1 de E. O f menos 1 de E é exatamente U. Ou seja, o volume de f de U maior que o volume de U. Né? Ou interpretando ao contrário, o volume de E é igual ao volume de f menos 1 de E, usando que f é um diffeomorfismo, é uma bijeção. Portanto, o f não deixa invariante o volume, porque existe um contra-exemplo, existe um certo mensurável que não satisfaz a relação. Analogamente, se mostra que eu não posso ter que o jacobiano é menor do que 1 em algum ponto. Okay? Isto garante que o jacobiano tem que ser constante igual a 1, como queríamos mostrar. Podemos estender este lema para transformações não necessariamente invertíveis e também para uma certa classe mais ampla de medidas. Okay? Em alguns exercícios da lista de exercícios do curso, vocês vão trabalhar nisso. Okay? Estas conclusões vão ser úteis em outros resultados mais tarde no curso. No caso contínuo, fluxos conservativos. No caso de fluxos, f de t, no certo U em U, no certo aberto da Rn, com t real, certo? Fluxos de classe C1, o lema anterior também se aplica. Portanto, fluxo é uma família de diffeomorfismos. Né? Cada f de t,
cada t fixo é um diffeomorfismo. Portanto, o fluxo preserva volume se e só se o jacobiano do dft de x for igual a 1 para todo o t, de fato, um módulo, né? Aqui é o módulo. Okay? Como f de 0 é a identidade, né? Observemos que o determinante do df0 é 1. E por continuidade, esta transformação, t dft, tem que ser positiva, porque ele nunca pode ser 0, uma vez que eu tenho uma família de diffeomorfismos, eu nunca posso ter o jacobiano 0 em nenhum ponto. Então, esta função dft não troca de sinal, e ela é 1 em 0. Logo, eu aqui de fato não precisaria de usar o módulo, né? O módulo é sempre o mesmo, porque é positivo. Então, dft é sempre positivo. Portanto, neste caso não é necessário considerar o valor absoluto. Infelizmente, nós não temos uma expressão explícita para o det determinante dft, para o jacobiano. Mas em muitas situações podemos usar uma expressão mais acessível. Vamos supor que o nosso fluxo ele é gerado por um campo de vetores. Portanto, vamos supor que o f de t dá as trajetórias de um campo de vetores, f de U em U, de classe C1. Então, o ft de x é o valor no tempo t da solução da equação diferencial x' igual a f de x. Okay? Assumimos que as soluções estão definidas para todo o tempo. Okay? Vamos assumir isso para simplificar. Então, a fórmula de Liouville nos diz que o determinante dftx do fluxo é exponencial do traço do integral do traço da matriz jacobiana ao longo da trajetória. Okay? Ou seja, a divergência, né? Integral da divergência. Portanto, isto nos diz que um fluxo ft associado a um certo campo de vetores de classe C1 deixa invariante o volume se e só se a divergência for nula, né? Que é o único jeito de eu garantir que isto aqui fica 1 para todo o t. Portanto, isto aqui tem que ser 0. É identicamente nulo. Ok? Então, isso é um critério para nós verificarmos se um campo de vetores gera um fluxo que preserva o volume. Okay? Olhamos a divergência do campo e verificamos se a divergência é nula. Né? Isso vale para campos suaves, né? Campos C1 pelo menos. Então, o campo C1 gera um fluxo que preserva o volume é invariante se e só se a divergência do campo é constante igual a 0. O exemplo seguinte é um pouco mais detalhado, a sua descrição vai se concentrar nos deslocamentos de Bernoulli, também conhecidos pelo nome em inglês de shifts de Bernoulli, e vamos ver isso no próximo vídeo.